Boa tarde, senhores e senhoras. Nós vamos agora ao segundo painel com o tema As mudanças no mundo do trabalho frente ao desafio da inclusão e geração de oportunidades. Nós vamos chamar inicialmente o senhor Alexandre Reis, que ele vai mediar os trabalhos. Ele é superintendente de desenvolvimento do trabalho. Senhor Alexandre Reis, por gentileza. A segunda é a doutora Angélica Ferreira, presidente da AMATRA, quinta região. Nosso terceiro convidado é o presidente do Grupo Bayer, Theo Vanderlu. Senhor Theo Vanderlu. E, finalmente, o superintendente de promoção e investimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o senhor Paulo Guimarães. Agora vamos passar a condução dos trabalhos, superintendente da SUDET, Alexandre Reis. Obrigada. Bom trabalho. Boa tarde a todas e todas. É uma satisfação muito grande participar deste evento histórico. Tem uma grande importância para todos nós, para o Estado da Bahia. E vamos iniciar esse segundo painel sobre as mudanças no mundo do trabalho frente ao desafio de inclusão e geração de oportunidades. Um tema super importante, porque trata de um assunto estratégico para as organizações, para corporações, especialmente quando pensamos em fonte de geração de vantagem competitiva, mas também de emprego, de renda, de melhorias sociais para todos nós. A ideia é que este painel tenha um término aqui às 17 horas, então acredito que nesse primeiro momento, para cada um dos nossos painelistas, 20 minutos é o suficiente. Posso começar aqui com o Theo? Então, tudo bem. Então, doutor Theo. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu acho que vou ficar ali de perto, se permitir. Eu tenho uma apresentação. Bom, prazer, muito obrigado pelo convite, secretário, estar aqui com você hoje. E para mim realmente é uma honra, porque normalmente eu como CEO, estou sempre falando em eventos. Obrigado. Em eventos com empresários, e na realidade eu queria compartilhar um pouco com vocês o que eu estou fazendo, falando com os empresários brancos, vamos dizer assim, né? Porque ficar claro que para mim é um privilégio ter aqui já pelo menos a metade dos participantes aqui afrodescendentes, porque normalmente eu vou para grandes eventos que você não vê nenhum afrodescendente. Então, para mim, está sendo muito bom estar aqui para compartilhar com vocês aquilo que eu estou apresentando e também, se houver depois críticas, sugestões, eu estou aberto também para ouvi-las. Normalmente, isso aqui, eu não sou palestrante oficial, não é a minha formação, não é essa. Isso aqui é uma apresentação que eu estou lapidando cada vez que eu apresento, então vocês vão ver um negócio que está mais ou menos sendo trabalhado ainda. Mas é só para compartilhar um pouco a minha visão como executivo branco, mas também como brasileiro, né? Se a Bayer é bom. Rapidamente, então, a Bayer está no Brasil há 121 anos. Somos uma das 10 companhias mais antigas do Brasil, companhias públicas, a farmacêutica mais antiga. Temos aqui, o nosso foco hoje é na ciência da vida, faturamento bem expressivo de 8,3 bilhões e 75% mais ou menos do nosso negócio é agronegócio. Muita gente pensa que é remédio, mas na realidade apenas 25% do nosso negócio no Brasil é medicamentos, embora no mundo globalmente é ao contrário. Globalmente 25% é agro e 75% é medicamentos. O Brasil é um pouco diferente em virtude da importância que o Brasil tem no agronegócio mundial. Então, 4 mil empregados e basicamente a gente em relação à diversidade, a gente na Bayer fala muito globalmente de gênero e LGBT. PCD, cada país tem as suas normas.
E na realidade a inclusão racial, a inclusão social é um tema muito brasileiro, no nosso caso, é um tema que a gente está fazendo aqui localmente, mas sem muito envolvimento da Casa Matriz. Mas obviamente que a Casa Matriz já apoia bastante o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Então, lembrando um pouco, esse aqui é um trecho que eu li no livro do Lázaro Ramos, que me chamou muita atenção quando uma pessoa que é vítima de racismo, ela fala que é o crime perfeito, que somente a vítima sabe. E quando a pessoa vai reclamar, ela é acusada de mimimi. Eu acho que muitos de vocês já conhecem e sabem como é que é isso. Mas isso é bom para que os brancos se coloquem um pouco no lugar de quem sofre essas agressões, né? Eu estou aqui não como protagonista da causa, porque eu sou branco, né? Eu posso só falar do ponto de vista de um homem branco, mas eu acho que também nós fazemos parte dessa discussão, uma vez que a discriminação era feita pelos brancos, na realidade, muito mais do que pelos negros. Então, a gente faz parte dessa história e somos também parte da solução. Então, basicamente, a minha missão também, como brasileiro, é também tentar reduzir a desigualdade social e racial que nós temos no Brasil. Outro trecho que eu tirei do livro do Lázaro Ramos é que ele comenta lá que um negro muitas vezes vive com um fantasma, né, no dia a dia dele. E aí me chamou a atenção esses posts aqui, que eu acho que vocês viram, que é lamentável que a gente em 2017 ainda tenha pessoas colocando posts dessa natureza na mídia social, né? É uma vergonha a gente como brasileiro ter que vivenciar essas coisas aqui no nosso país. Mas essa é a nossa realidade, a gente não pode negar. Tem muitas pessoas que pensam assim e não colocam isso na mídia social. Enfim, então quem sou eu? Eu tenho nome holandês, eu sou filho de holandeses, eu nasci aqui no Brasil, meus pais vieram para cá em 47, depois da Segunda Guerra Mundial. Os dois foram vítimas da guerra, minha mãe morava em Roterdã, ela viu a cidade dela ser destruída em 20 minutos. E o meu pai foi prisioneiro de guerra, ele fez trabalho forçado, ele foi escravizado durante 3 anos na Tailândia. E depois da guerra, bom, meu pai voltou para a Holanda e conheceu minha mãe e vieram para o Brasil. Então, na realidade, assim, eu tenho um berço talvez um pouco diferente, né, de pais que passaram por traumas de guerra, e desde a minha infância, minha educação foi um pouco diferente, talvez, de outros, né, aqui no Brasil, porque realmente eu tive esse lado social muito forte, meus pais, essa preocupação com as pessoas e tudo isso. Então, eu sou muito grato a eles, meus pais não vivem mais, mas eu sou muito grato a eles por tudo que eles passaram. Mas voltando um pouco em relação ao meu pai então, ele foi escravizado durante 3 anos, mas ele nunca falava sobre isso. Então, quando eu era menor, eu perguntava para ele: escuta, pai, você pensa muito na guerra? A minha mãe falava muito da guerra, mas meu pai não. Meu pai, ele nunca falava. Mas aí ele olhou para mim e falou: não tem nenhum dia que eu não pense na guerra. Então, ele nunca falava, mas não tinha nenhum dia que ele não pensava. Então, basta a gente transportar isso para os escravos que vieram da África, que eu sempre digo, os brancos no Brasil, eles vieram livres atrás de um novo sonho. Os africanos vieram para o Brasil sem liberdade, escravizados, com sonhos destruídos. Isso aí foi a base da construção do nosso país. E junto com a corrupção que a gente vê também, né? Essa foi a base do nosso país. Isso aqui é o nosso país. Então, se a gente não fizer nada, isso nunca vai mudar. E se a gente olhar essa história toda, 358 anos de escravidão, se a gente for dividir a minha idade, por exemplo, por esses anos, seriam como 5 vidas minhas, nascendo e morrendo sendo escravizado. E tem muitas pessoas que se colocam na posição do que aconteceu antes, séculos atrás. E na realidade, as pessoas brancas e negras daquela época não estão mais aqui, mas o problema continua. Por isso que eu digo que nós somos parte da solução, nós brancos somos parte da solução, senão a gente não vai avançar como nação. E eu, na realidade, então, o que aconteceu? Eu nasci aqui, tudo isso, e com 12 anos, eu fui para a Holanda com meus pais e voltei para cá quando eu me formei. Porque eu sempre falei que eu sou brasileiro, quero voltar, e eu voltei para cá com emprego, né, sem dinheiro, mas com emprego. Eu tinha 24 anos na época. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu vi isso. Eu vi a favela lá da Rocinha, eu cheguei no Rio de Janeiro na época, eu como um adolescente holandês, que passou a adolescência na Holanda e voltou para cá com 24 anos, eu vi a favela, tinha esquecido que existia. Para mim era uma sensação, foi um choque, porque na Holanda você não vê isso, você vê como os países poderiam ser, né? Porque na Holanda não tem essas coisas. E isso me incomodou muito, mas obviamente era muito novo, não podia fazer nenhuma diferença. Hoje eu estou numa posição de destaque, então eu ainda posso contribuir com alguma coisa. Mas isso me marcou muito naquela época.
E a gente pensa hoje, como é que a gente como brasileiro pode conviver com uma situação dessa? Todos os dias passando perto de uma favela como se não fosse o nosso problema, achando que alguma outra pessoa vai resolver isso para nós, né? Como é também com a corrupção, com a desigualdade, com o racismo, a gente sempre acha que alguém vai resolver isso. E na realidade é o nosso país. Nós temos que resolver esse problema juntos, todos. E olhando um pouco para trás, como diz Maurício Pestana, que a gente pode imaginar a história da África sem o Brasil, mas não podemos imaginar a história do Brasil sem a África. Eu acho que é muito verdade, né? Isso aí, nenhum país tem essa situação. O Brasil, que é o maior país fora da África, com a população africana, né, fora da África. Se a gente olhar um pouco para o passado, isso aqui é a minha leitura. Você depois, se tiverem críticas, fica à vontade. Mas no passado, quando acabou a escravatura, tínhamos um pouco essa situação, mas hoje nós continuamos com as desigualdades. Porque afinal, naquela época, os escravos não podiam ler nem escrever, já tiveram uma desvantagem enorme. E hoje em dia os brancos falam de meritocracia. A gente não pode discriminar a favor dos negros, porque é meritocracia. Mas na realidade, qual é o mérito de você escravizar uma parte da população brasileira durante 358 anos, e na hora que eles estão livres, a gente fala que agora o que vai valer é o mérito. Então eu acho que nós temos uma dívida histórica, é isso que eu estou falando, porque nós temos que recuperar esse tempo que nós perdemos para ajudar os nossos brasileiros afrodescendentes a evoluírem junto com a gente. Então, para mim, isso aqui é um exemplo. Temos aqui também as obras, as construções históricas, né? Aqui na Bahia tem bastante também, que quem fez todas essas obras históricas foram os negros também. Mas se a gente olhar hoje, as obras atuais, não mudou muita coisa. Você vai numa obra atual, você vê muitos negros também fazendo as obras e possivelmente muitos brancos engenheiros, né? Então, no fundo, é tudo um pouco velado ainda do que acontece no Brasil. E eu também estou convencido, em relação a toda essa desigualdade, se a gente tiver mais inclusão, mais diversidade e mais educação, porque sem educação a gente não pode avançar como país, nós vamos ter menos desigualdade, vamos ter mais emprego, mais consumo e menos violência. Então isso é bom para o Brasil. A gente ser proativo e realmente tentar dar um passo, um pulo à frente, só vai ser bom para o nosso país. Lembrando aqui o Mandela, que ele sempre coloca que sempre é bom quando você consegue combinar o coração com uma boa mente. E aí vem uma outra coisa que eu falo também como executivo, que nós, executivos, nós somos treinados para pensar só no lucro. Né? Quando eu me formei em 79, a ideia era só para você ser eficiente e ter sucesso com a empresa. O lado social era como se fosse um pecado você mostrar o coração como executivo. Agora, hoje, estamos num outro momento. A sociedade hoje quer ver líderes um pouco com mais sensibilidade, principalmente a geração milênio, que também está querendo ver os líderes cuidando também não só do negócio, mas também do meio ambiente e cuidando das pessoas. E a gente lembra aqui, por exemplo, que uma criança ela nasce sem discriminação. E, na realidade, se a gente aprende a discriminar, a gente pode, vamos dizer assim, também desaprender, né? Desensinar. E eu me lembro muito bem, quando eu era pequeno, a gente, para ir com os amigos, a gente contava piadas de negros, né? Isso naquela época, eu tinha uns 10 ou 12 anos, era normal. Hoje eu tenho vergonha. Quando uma pessoa vem contar piada de negro, eu sinto vergonha e chamo a atenção dele, né? Então eu, de uma certa forma, também desaprendi. A gente acaba melhorando os valores, vai aprimorando isso. Então isso é um exemplo, por exemplo, de você desaprender alguns hábitos que foram ensinados. Mais uma vez, quando a gente fala de negros no Brasil, quando é música, carnaval, todo mundo gosta, né? O que seria o carnaval no Brasil sem influência africana? Nós temos também aqui, por exemplo, no caso do esporte, né? Os negros têm uma posição de destaque. Mas o que vale destacar aqui, que na realidade também foi um negro que começou a mexer com a corrupção no Brasil. A gente não fala muito sobre isso, mas na realidade a verdade é essa. Tivemos um afrodescendente que começou a botar a mão na massa e atacar a corrupção com o mensalão, que foi na época do Joaquim Barbosa. E aqui alguns exemplos agora do viés inconsciente que nós temos no nosso país. Alguns exemplos apenas, não é nenhuma crítica em relação a alguma revista, mas só alguns exemplos. Então, várias capas de revistas, a gente vê sempre pessoas de sucesso, mas raramente você vê afrodescendentes, ou até você não vê nem mulheres, né? Como vocês estão notando aí. Aqui também, grupos, pessoas com sucesso,
Aqui tem algumas mulheres, mas negros nenhum. Igualmente aqui também, até no caso dos estagiários e trainees também não. Agora, o que é interessante, quando a notícia é menos positiva, depressão no trabalho, se coloca uma imagem de um afrodescendente. Quando é demissões, também um afrodescendente. Quando a gente fala aqui de um país pobre, desenhos com pessoas afrodescendentes. Isso para mim é um viés inconsciente. Dificilmente alguma revista vai fazer isso de propósito, mas é no automático, né? E é contra isso que eu estou lutando pessoalmente. Nós temos que acabar com esse viés inconsciente do nosso país. Já existe um novo momento, já notamos que existem revistas já colocando pessoas na capa, embora muitas vezes elas também sofrem agressões na mídia social. E aqui, sem querer fazer uma autopromoção, eu fico muito feliz com essa reportagem na Veja, porque na realidade eu tinha dado uma entrevista naquela época e ficou quase um mês sem sair a entrevista na internet, que era para sair na internet, e de repente tem a surpresa de sair um artigo sobre as cotas na Veja. Eu fiquei muito feliz de poder também participar desse processo, né? Porque no final estamos conseguindo avançar com divulgar um pouco mais a problemática que nós sofremos aqui no Brasil em relação ao racismo. Então, por que o senhor tem que se comprometer com o tema? Então, essa é a pergunta que a gente faz, né? Eu digo assim, basicamente, cada CEO quer deixar um legado. Ele quer, na sua carreira, deixar um legado. Antigamente o legado era financeiro, era só ele sendo um homem de sucesso, eficiente, dobrou as vendas, aumentou o lucro, ele vai se sentir bem. Hoje em dia, nós temos também o legado ambiental, né, e temos o legado social. Acho que todo CEO hoje ele quer deixar um legado social. Eu acho que essa é uma oportunidade que nós temos nesse momento de chamar mais CEOs para a conversa em relação ao racismo e à discriminação. Em inglês a gente usa aqui os 3 P's, né? Profit, Planet and People. Né? É uma tendência mundial que está acontecendo já. Fora do Brasil já existem várias corporações que estão se envolvendo, onde os CEOs das empresas globais se estão envolvendo pessoalmente contra o racismo, o que é um excelente indicador também. Tem até um website para isso. Aqui no Brasil nós falamos já hoje de manhã sobre a coalizão, aqui sobre a pesquisa da Ethos, né? Aqui também a coalizão empresarial, também que já assinamos também. Ou seja, já tem vários projetos em andamento para envolver as empresas e os CEOs nessa jornada. Agora, algumas sugestões para a gente abordar o tema nas empresas. Eu vou partir um pouco da minha experiência, o que eu fiz no caso da Bayer. Em relação aos negros, quer dizer, eu vou entrar muito em relação à diversidade de forma geral. Eu vou focar um pouco mais nos afrodescendentes. O que eu fiz, na realidade, aqui está a Gisela na foto, na minha carreira, eu saí algumas vezes do Brasil, eu fui morar na Alemanha, no México e na Espanha. Mas quando eu voltei do México em 2002, eu conheci a Gisela, ela trabalhava no saque da empresa, no telefone, e eu, quando circulava, falei, essa moça tem que estar na rua falando com os clientes, né? A gente não pode, uma moça tão competente com tanto preparo, ela ficar sentada no telefone. E aí ela participou do processo e foi ser propagandista, vendedora. Então ela está até hoje com a gente. Então eu conheço ela desde 2004. Eu saí em 2006, eu fui para a Espanha e voltei em 2011. Aí eu chamei ela para uma conversa. Ela e o Emerson, que é um gerente de vendas. Eu comecei a abordar esse assunto dos afrodescendentes. Como é que eu faço para falar sobre isso? Porque eu nem sei, eu tenho medo de cometer algum erro e não ser bem aceito. Aí eles falaram para mim, então você tem que fazer o que você está fazendo, converse com a gente. O que a gente mais quer é que as pessoas conversem com a gente. E aí eu falei, tudo bem, então me conta como é que você se sente na empresa. Eles falaram, não, a gente se sente muito bem, a gente é bem tratado, mas temos a sensação que temos que nos esforçar muito mais para ter uma chance de promoção. E nós não queremos favores, queremos oportunidades na empresa. Nós queremos mostrar que a gente tem competência, que a gente pode crescer na empresa. Eu fiquei com essa informação, né? E que na realidade eu fui levando isso comigo, eu fiz um outro grupo maior de afrodescendentes na empresa. E foi a mesma situação, os afrodescendentes comentavam com a gente, ela me deu um pouco mais de tempo para falar. Eles comentaram que realmente a situação é um tema importante, que eles não sabiam como abordar, ninguém falava,
era que todo mundo sabia que existia na empresa, mas ninguém falava sobre isso. Na realidade, muitos, eu no meu caso, querendo falar sobre o tema, e os negros também, mas só que não houve esse momento. Então a gente começou a quebrar o gelo, literalmente, né? Então teve essa reunião, e nós tivemos mais reuniões também. Mas o que acontece é que aí eu conheci o Maurício Pestana, acho que muitos de vocês conhecem, né? Quem não conhece o Maurício Pestana? Todo mundo conhece. Então, a filha do Maurício me mandou 3 livros, assim no nada, eu recebi 3 livros, e eu olhei e falei, nossa, quem que é esse cara que conta piada de negro? Mas ele pode, né, fazer piada porque ele é negro. Aí eu consegui uma reunião com ele, a gente é grandes amigos hoje, inclusive amanhã eu vou estar com ele. E eu falei, nossa, esse é o cara que vai me ajudar, eu preciso de um guru, um mentor que possa me ajudar em relação a isso. E foi assim que conheci o Maurício, então nós temos agora uma grande amizade. E aí, eu vou pular isso aqui, tem a Maurício Arrasa, né? Ele foi até a Baia também, nós fizemos uma reunião com ele, com mais afrodescendentes na Baia. Então foi a primeira vez que eu chamei uma pessoa de fora para conversar com os negros na Baia. Então foi um outro passo. Nessa foto aqui temos pessoas aqui de RH, por exemplo, aqui é o diretor de RH, também o pessoal de RH. E isso é uma outra coisa que eu aprendi, porque se o CEO delegar isso para a área de recursos humanos, não vai acontecer muita coisa. Ele tem que se envolver pessoalmente, porque eu notei até nesse exercício que é muito difícil. Até o pessoal de RH não sabe bem o que fazer. A Beth, a minha colega aqui, a Beth, a diretora, ela falava, por que você fica insistindo nesse assunto do... Nenhuma empresa está fazendo isso, né, Beth? Tem que fazer, acho que está na hora de começar a mexer em relação ao racismo, inclusão racial, porque acho que é importante para a empresa. E aí a gente foi aprendendo e fazendo, na realidade foi essa. Então, o Maurício foi realmente a pessoa que me ajudou bastante nesse processo. Mas acho que para mim ficou muito claro nesse momento que se eu não me envolvesse pessoalmente, a gente ia mudar muito devagar. E que inclusive o pessoal de RH precisava do meu apoio para poder avançar. E além disso, não está aqui a pessoa, mas tem também toda a área de comunicação da empresa. Nós temos que comunicar dentro da empresa e fora da empresa o que nós estamos querendo fazer. E aí um belo dia, eu mexendo com isso, tinha um candidato eu peguei o currículo dele e mandei lá para a Baia. Ele não passou no processo, né? Processo normal, ele não foi escolhido, mas eu fiquei em contato com ele, né? Um afrodescendente. E um dia eu liguei para ele e perguntei para ele, escuta, como é que você está? Ele falou, olha, você não sabe o que aconteceu. Eu fui fazer uma entrevista e o entrevistador, quando ele me viu, ele falou que não entrevistava negros, a cara dele. Aí eu fiquei revoltado, eu falei, por que você não vai para a polícia? Ele falou, não posso para a polícia porque meus pais são de família simples, foi muito difícil chegar onde eu cheguei aqui, uma pessoa que fala inglês e tudo, né? Eu não vou queimar meu filme e depois não arranjar mais emprego. Então, como sempre a gente faz, a gente cala a boca, engole e toca para frente. Aí eu falei, tudo bem, eu vou botar um post então no LinkedIn. Aí eu mandei o texto para ele, ele aprovou o texto, e eu coloquei esse post realmente para mais um desabafo meu, porque eu estava muito chateado com o que tinha acontecido. E aí eu estava vivenciando também a dificuldade que os afrodescendentes têm até para conseguir um emprego, para não serem discriminados e tudo isso. Então eu fiquei revoltado. Aí em 2 semanas, 500 mil views, 2 semanas. Já no segundo dia, jornais me ligando, até a BBC, O País da Espanha, vários jornais, Veja, todo mundo estava me ligando querendo saber o que tinha acontecido. Muitos comentários também recebi. E aí me chamou a atenção várias coisas. Em relação aos comentários, que, por exemplo, muitos negros falando, por favor, não pare de fazer isso, porque se fosse uma empregada doméstica que tivesse colocado esse post, ia sair novamente mimimi. Ninguém ia dar bola. Como você é branco e é CEO, agora você está chamando a atenção. Então, por favor, continue fazendo isso. E eu confesso que eu estou muito assustado, porque a gente como CEO, a gente não está preparado para sair na mídia desse jeito. Eu estava até preocupado um pouco também em relação à matriz, né? Mas a matriz realmente ela apoiou bastante. Então, na realidade, eu pensei, eu vou tirar esse post, mas não tirei. Deixei o post, eu fui de férias, então tirei o post. Mas o que aconteceu, depois comecei a receber mais mensagens, né, em off, pessoas que me falavam assim, mandando mensagens no LinkedIn, no Facebook. Eu tenho medo de botar qualquer comentário, tenho medo de perder emprego. Não vou comentar nada publicamente, tenho medo de perder emprego. E aí eu comecei a notar o seguinte, que na realidade, assim, a minha conclusão é que no Brasil,
o racismo, o preconceito, seja o que for, ele é muito visível, uma pequena parte que a gente nota, que a gente sabe que existe. Mas o invisível é o que eu chamo da parte velada, né? É aquela situação quando você entra no restaurante de São Paulo, um restaurante fino, e você só vê brancos, né? E basicamente como se houvesse dois mundos aqui no Brasil. Esse é o momento para a gente começar e se dar as mãos e a gente avançarmos juntos para realmente mudar essa tendência. Uma vez eu saí num restaurante também fino com uma pessoa negra e ela falou para mim: então você vai ver, você é a única pessoa negra. Na hora que nós entramos no restaurante, nem o manobrista era negro, não tinha nem um garçom negro, era tudo só branco. A única negra lá era ela, né? E na hora que você fala isso para mais pessoas, que a minha experiência tem sido, agora eu tenho falado em mais eventos, e muitos CEOs vêm falar comigo agora, eu estou num evento que só tem CEO, né? Todo mundo branco. Eles vêm falar comigo e falam: Theo, você viu que não tem nenhum negro? Eu falei: não, tem sim, tem o segurança e o manobrista, mas no evento não tem nenhum negro. Mas então a gente nota que já tem muitos CEOs que estão se mexendo, mas o que eles falam na prática é assim, que eles me contam. Eles nunca pararam para pensar sobre isso. Não é que eles tivessem uma coisa em contra pessoalmente, mas na hora que você chama a atenção, eles falam: não, realmente, eu tenho que fazer alguma coisa. É o meu telefone que está aí, viu? Não, é da Baia. Não. Então, o que acontece assim, hoje, quando eu dou essa palestra, mais ou menos assim, em alguns eventos, eles falam para mim que eu nunca fui contra. Inclusive, agora você está falando para mim, porque eu posso perguntar: quantos negros você tem na sua empresa? Não, tem bastante. Eu não tenho esse problema aqui. Mas quantos você tem? Não, tem bastante. Mas eles não sabem, porque nem na Baia, eu vou mostrar depois, a gente não sabe ainda perfeitamente quantos negros nós temos em que posição. A gente não tem ainda essa informação, estamos procurando agora. Mas eu noto um grupo que já está muito interessado em avançar. O que eu não consegui fazer ainda é que eles se envolvam pessoalmente. A tendência normalmente é delegar para uma outra pessoa. Mas a gente está avançando com o assunto. Deixa eu avançar aqui um pouco. Então, o que a gente está fazendo na Baia? Então, na Baia nós temos 36% de mulheres hoje. Na vice-presidência temos apenas uma. Então, de 7 pessoas, seria mais ou menos 14, 15%. Então, de 7 pessoas no comitê executivo, temos uma mulher. Mas, de forma geral, temos áreas, inclusive, com 85% mulheres. Na área de RH, área médica, a área do escritório, mais ou menos 50% mulheres também. Então, de forma geral, está bem. O que nós temos é muitas mulheres ainda em cargos de vice-presidência. Negros e pardos, nós temos hoje, através do eixo social, a gente consegue levantar isso aí quase 100%, né? Se a pessoa identificar sua raça no sistema da Baia, a gente consegue saber. São 20%. 20% a gente sabe que a maioria hoje está na fábrica. Se a gente for lá no escritório, eu acredito que é mais ou menos 3%. Nós estamos agora procurando essas informações, tentando agora destrinchar um pouco mais para saber exatamente quantas mulheres negras, homens negros, em que posição eles estão. A gente está fazendo isso justamente nesse momento. Mas a gente sabe que a maioria hoje está na fábrica. LGBT foi feito um censo alguns anos atrás, são 10%. E obviamente PCD, menos de 5%, nós temos a meta de 5%, mas é muito difícil também a gente cumprir essa meta, mas a gente está sempre lutando para isso. No caso do LGBT, obviamente que é uma coisa um pouco diferente. Aqui a gente não pode ter uma meta, porque é o que é. E, obviamente, uma diferença muito grande também, porque uma pessoa que é afrodescendente, ela não pode esconder a cor da pele dela, né? Um LGBT, ele pode optar ou não por falar, né? Então, uma situação bem diferente. Posso pular? Então, nós temos hoje o Comitê de Inclusão e Diversidade. Isso aqui é só algumas pessoas do grupo, né? Para vocês notarem que temos bastante diversidade nesse grupo. Mas quando nós começamos também, que foi comentado hoje de manhã, tínhamos um comitê onde não tinha nenhum negro. E na hora que fui participar, eu falei: escuta, tem que ter um negro nesse comitê. Como é que a gente vai falar de inclusão racial se não tivermos um negro? Então a gente foi avançando, né? Isso foi logo no início, alguns anos atrás. Então hoje nós temos 4 grupos de afinidade. Na realidade estamos já fazendo o 5º, que temos gênero, LGBT, pessoas com deficiência e raça, e agora gerações. Então esses são grupos que são independentes e eles se reportam ao comitê de diversidade. E cada grupo tem a sua própria vida, tanto é que agora cada um tem a sua marca, inclusive, né? Então temos aí o Baiafro, o Baien, que são os PCDs, o Blend, que é o pessoal, o LGBT, essa aqui é a marca global.
All-in é gênero, e o pessoal das gerações estão procurando um nome ainda. Mas cada um tem sua vida, temos um grupo no WhatsApp, eles sabem que eu estou aqui hoje, para avisar eles, mandei fotos já com o José Vicente, mandei a foto para o grupo lá. Então é uma coisa bem viva dentro da empresa, justamente para a gente conseguir manter essa coisa andando, né? E ter sua vida própria. É porque na realidade eu como CEO, daqui a alguns anos eu vou sair do meu cargo, eu estou como CEO, mas não vou ficar aqui para sempre. E o meu legado é deixar alguma coisa funcionando que não acabe o dia que eu sair da empresa. Esse é o meu legado, né? Então é isso que a gente está tentando fazer. Aqui é o grupo, a foto aqui de alguns grupos, né? Dos 4 grupos. E aqui nós notamos também que tem um pontinho vermelho. Onde está o pontinho vermelho são as pessoas das divisões, dos negócios. E elas são os sponsors. Eles ajudam cada grupo, porque se a gente não envolver toda a empresa, vai ficar só um grupo falando de diversidade, mas aqueles que contratam pessoas não vão participar. E esse é o meu grande desafio, porque eu pessoalmente não contrato muita gente, e para gerar uma mudança, eu digo para vocês que é muito mais difícil do que falar, né? É assim, se fosse, eu quero dizer, a gente falar de inclusão e diversidade, eu acho que qualquer evento que eu vou, todo mundo concorda comigo. Aí eu pergunto para o executivo, sim, mas se vocês concordam, por que a gente faz tão pouco? Não faz quase nada, né? Aí aquele silêncio. Mas na verdade é assim, todo mundo concorda, na empresa todo mundo concorda, mas se fosse fácil a gente gerar uma mudança, a gente não estaria tendo esse evento aqui hoje. A verdade é essa. É muito difícil você gerar uma mudança em toda a empresa, para que você possa realmente ver o resultado. A persistência é fundamental nesse trabalho. E é por isso que a gente quer envolver muitas pessoas da empresa em diversas áreas. Esse é o Hein? All-in? Sim. Deixa eu voltar aqui. Como é que faço para voltar? E-mail. O all-in são as mulheres, gênero. Porque a ideia foi o seguinte, não vamos falar só de mulheres, tem que estar todo mundo participando, homens e mulheres. Tanto é que nesses grupos participam homens e mulheres, tem mulheres negras no grupo de gênero, também mulheres LGBT, é tudo uma mistura, né? Porque diversidade é tudo na realidade. E aqui é o pessoal das gerações, aqui são dados estatísticos, né? Que 35% da população que trabalha hoje é grupo milênio, né? Então já tem que se preparar para isso. Estou quase acabando aqui. Aqui também temos o comitê em outros lugares, não só em São Paulo, né? Aqui no Rio de Janeiro. Vou pular aqui. Nós temos o nosso site de carreiras, colocamos também agora a diversidade, né? A gente valoriza a inclusão e diversidade. Então qualquer pessoa hoje que for procurar emprego na Bayer, entrar no nosso site e se inscrever, se ela quiser, ela pode colocar se é afrodescendente ou não. E aí, como foi comentado hoje de manhã, a gente vai passar um filtro diferenciado, ou seja, uma pessoa que é afrodescendente, se ela não falar inglês, ela não vai ser automaticamente excluída do processo, por exemplo. Ou se a faculdade não for muito famosa, também não vai ser excluída. Assim a gente espera poder conseguir mais pessoas, tanto é que a nossa meta agora é 20% dos estagiários tem que ser negros, ou afrodescendentes. 20% a partir de agora, essa é a nossa meta, né? Além de sempre contratar, também procurar candidatos afrodescendentes para outras vagas normais, né? E aqui um exemplo, olha, essa aqui é uma moça, a Beatriz, ela é uma estagiária que acabou de entrar, e ela colocou um post voluntário na internet, ela foi fazer entrevista com cabelo crespo, né? Então eu coloquei uma resposta também que cabelo crespo é bem-vindo na Bayer. Então, qualquer um de vocês que queira um dia se aplicar na Bayer, cabelo crespo é bem-vindo. Inclusive eu acho muito bonito, pessoalmente. Mas ela estava muito feliz lá, e foi um depoimento que ela fez voluntariamente na internet, né? Aqui a gente trabalha também com o drag afro, né? Isso aqui é um outro anúncio. Casualmente a mesma moça que está lá na foto. Então, o que nós estamos fazendo hoje na Bayer? Então, nós estamos intensificando a diversidade nas contratações do dia a dia, parceria com o Drag Afro. Para 200 vagas de estagiários, nós recebemos em torno de 80 mil currículos, por 200 vagas. Isso entra no sistema eletrônico e é por isso que é importante a pessoa identificar se ela for afrodescendente para facilitar a nossa seleção também. A partir de agora, nós fazemos a própria seleção. Antigamente era terceirizado, agora isso passa através de um sistema eletrônico, mas também com as pessoas da Bayer, né? E como eu coloquei na última linha, a nossa meta é 20% de estagiários até 2020, né? No mínimo. Esse aqui é o Comitê de Diversidade da Bayer. Nós temos aí também a Aline, uma afrodescendente, uma psicóloga,
que um dia ela veio falar comigo, ela falou: Theo, eu nunca me senti tão bem numa empresa, de eu poder falar o que é ser negra, sabe? Ela falou: toda a minha carreira, eu nunca passei por isso na minha vida, eu me senti em casa, e toda essa questão da racismo, tudo isso a gente poder falar abertamente com os colegas, aquilo que a gente vivencia, porque o que eu aprendi também nessa jornada é que eu não conheci nenhum afrodescendente que não tenha passado por episódios de racismo na vida, sofrendo microagressões e tudo isso. Inclusive alguns sofrem diariamente algum tipo de microagressão. Mas essa moça realmente ela me motivou bastante. O único problema aqui é que não tem homem, né? Então, vocês falaram de homens brancos hoje de manhã, eu me senti muito mal, porque eu não sou aquele homem branco que todo mundo fala, eu não sou, para mim, diferente. Mas aqui não tem nenhum homem, tá vendo? As mulheres já estão ganhando aqui a briga, né? E bom, finalmente eu diria para os CEOs, né? Uma dica que eu dou para eles é colocar o coração na causa, usar a intuição, foi o que eu fiz também no meu dia a dia. Eu ouvia os palpites, as opiniões, mas eu usava muito o que eu achava que era o correto fazer, graças também à educação que eu recebi dos meus pais, né, em relação a isso. Um tema que a gente tem que se envolver pessoalmente, envolver o comitê executivo, criar grupos de afinidade, enfim. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu estou dando sugestão também, é o pessoal realmente começar a observar fora do emprego, olhar um pouco o que acontece na rua, porque muitos CEOs estão se dando conta efetivamente que tem dois mundos aqui no Brasil. Deixa eu terminar aqui. Esse aqui é outro exemplo de um colega meu que é um CEO de uma empresa alemã, e ele contratou uma assistente afrodescendente, e ele falou que com essa decisão ele já mudou toda a empresa, e está todo mundo olhando o que ele fez, por que ele colocou uma assistente afrodescendente. Então, ele está sendo exemplo na empresa dele. Ele é um CEO de uma empresa alemã multinacional. Ele me chamou com surpresa para um almoço lá com ele. Bom, tem aqui pessoas, eu diria assim, eu conheci gente maravilhosa, né, aqui alguns exemplos. Eu diria assim, eu como brasileiro, como executivo, essa jornada está sendo maravilhosa, também estou conhecendo gente fantástica. Eu só posso dizer assim, recomendar qualquer CEO para fazer a mesma coisa, porque nós temos aqui dois Brasils, vamos dizer assim. Tem aquele que é o Brasil dos brancos, né, que eu vivia até algum tempo atrás, e na hora que você começa a abraçar o Brasil por completo, incluindo os afrodescendentes, a gente vê que é um país maravilhoso. Que se todo mundo soubesse que nós temos como país, a riqueza que nós temos como país, como diversidade de pessoas talentosas, com potencial, empreendedoras, como aqui essas mulheres aqui, é realmente fantástico. Eu só posso recomendar a qualquer CEO abraçar essa causa, passar por essa experiência, que a gente só tem a ganhar com isso. Então essa é a mensagem que eu estou dando nas minhas palestras. E basicamente, quem quiser entrar em contato comigo, estou no LinkedIn também, né? Então é isso. Desculpa o tempo que eu estourei um pouco o tempo hoje, mas eu achei importante compartilhar que essa foi a minha